Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que eu acho que muita gente já passou por algum momento da vida ou está passando por conta do nosso cenário atual, que é ansiedade e impaciência. E aí fica alguns questionamentos para vocês, porque a gente tem muito essa questão de eu estou muito ansioso, eu estou muito impaciente. Mas você já parou para pensar se essa sua ansiedade, essa sua impaciência, ela tem uma causa específica ou é realmente com tudo? Se é com uma pessoa específica ou é realmente com todo mundo? Porque querendo ou não, a gente está com um convívio num ciclo menor e é natural a gente brigar mais quando a gente tem mais convívio. Agora, será que é com todo mundo? Será que é o tempo inteiro? Será que eu estou estourando com coisas realmente que são pequenas e eu estou deixando desse tamanho? Ou será que eu estou estourando com coisas que eu já tinha acumulado há muito tempo e agora estourou de vez? Sabe? Porque a gente tem muito essa coisa. Eu tô, principalmente com a impaciência, eu tô muito impaciente, eu tô brigando com todo mundo, não sei o quê. Mas assim, será que isso foi algo que aconteceu de fato do nada? Ou é algo que você estava somatizando e que agora, por conta da sua ansiedade está mais alta, por conta do momento atual, de tantas crises que estão acontecendo, você explodiu? Então, vamos parar para pensar um pouco nessa ansiedade, nessa impaciência, o quanto que ela tem causa e que geralmente é mais de uma causa, são várias. Então, para pensar nisso, assim, o que é que está ecoando no seu corpo? O que é que está ecoando nos seus pensamentos que você está externalizando e descontando no outro, descontando em você nessa ansiedade, porque gera um mal-estar na gente, nessa impaciência, o quanto essa impaciência é com você, o quanto é com o outro. E assim, uma técnica que eu acho que é bom para várias demandas e que é uma coisa muito simples e a gente esquece de fazer, que é reparar no nosso corpo, reparar na nossa respiração. Por quê? Quando a gente respira, você já reparou que quando a gente está estressado, a gente está ansioso, a gente tende a falar mais acelerado, fazer as coisas mais rápido, a respiração é mais ofegante? Então, para pensar nisso. Se eu tô assim, acelerada, minha respiração tá ofegante, se eu consigo parar, sentar, respirar e tentar acalmar, percebe que você já está saindo um pouco desse ciclo? Se eu estou impaciente, brigando com todo mundo, se eu consigo sair um pouco daquele tumulto, de perto daquela pessoa, independente se você está certo ou errado, mas se você consegue sair um pouco daquilo ali, respirar fundo, pensar, não, calma, o que eu estou tentando me dizer? O que eu estou tentando comunicar? Porque às vezes a gente acha que a gente está sendo muito coerente, que a gente está explicando bem e não está. Então, às vezes, a gente precisa desse distanciamento para colocar as coisas em órbita, para trabalhar o que a gente está sentindo, para às vezes dar uma resposta para o outro. Então, assim, é aquela impaciência, na verdade, às vezes é que você tem que trabalhar a paciência, não é porque o outro precisa de mudança, às vezes é a gente que precisa mesmo trabalhar essa paciência, porque assim, eu sei que a gente quer as coisas no nosso tempo, só que a gente tem que entender que cada um tem o seu tempo, e aí a gente tem que respeitar o tempo do outro como a gente quer que respeitem o nosso, não é mesmo? Então, assim, para reparar nessa sua impaciência, nessa sua ansiedade, se ela tem uma causa específica, seja uma pessoa ou um evento ou uma parte da sua vida, por exemplo, o trabalho, família, seja um parceiro, seja um amigo. Para pensar nisso, se são em todos os ambientes que eu estou ansioso, que eu estou impaciente, ou tem algo em específico. Em qualquer momento do dia, ou geralmente é de noite, quando já passou o dia inteiro e já acumulou tudo aquilo
e eu deito na cama e não consigo dormir porque eu fico matutando tudo, sabe? Presta atenção, assim, no gráfico da sua ansiedade, da sua impaciência. E é o que eu falei, sempre que você puder e você se perceber nesse movimento, tenta fazer o esforço de sair desse movimento. Então, assim, se eu tô falando de uma maneira agressiva, tenta diminuir a sua fala, falar mais devagar. Se eu não consigo conversar com aquela pessoa naquele momento, não força. Fala, fulano, fulana, eu posso te responder daqui a pouco? Posso pensar sobre isso? Sabe, percebe que nem tudo a gente tem que ser imediatista. E às vezes a gente acha que está resolvendo, fazendo aquilo logo, só que não tá, porque você não tá ali. Você tá tipo, ai que saco, de novo, ai não aguento mais essa pessoa, sabe? Quando é muito melhor você dar aquela ignorada básica, pensar sobre isso e responder de fato quando você estiver se sentindo à vontade. Então, assim, outra coisa que é muito interessante você perceber nessa ansiedade, nessa impaciência é o quanto que eu tô mantendo uma rotina. Porque a gente precisa de uma certa rotina e muitas pessoas balançaram a rotina, estão sem rotina, tiveram que reinventar tudo com o movimento que a gente está vivenciando. Então, assim, é uma sugestão. Tenta colocar uma rotina, mas uma rotina real, sem ser uma rotina muito louca que você não vai dar conta. Porque a gente precisa, a rotina, o você acordar e ter uma motivação, saber o que você tem que fazer, ela vai te ajudar a você se organizar e diminuir essa ansiedade, porque você tá ali, o que eu tenho que fazer? Entende? Do que ficar solto, você ficar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, o que é melhor fazer agora, o que é melhor fazer depois. Então, assim, tenta criar uma rotina. E assim, tem pessoas que são mais aceleradas, que têm diferentes focos e que têm muita energia guardada. Então, o quanto dessa sua ansiedade, dessa sua impaciência, não é porque você não está gastando a energia que você gastava antes, por exemplo. Então, assim, eu super recomendo, já falei várias vezes, a necessidade do exercício físico. E aí, exercício físico entra qualquer exercício físico. Entra yoga, entra academia, né, a gente sabe, mas você entendeu. Academia de malhar, peso, essas coisas. Entra pilates, entra dança, movimentar o corpo, o exercício físico no sentido de movimentar o corpo, de liberar esse excesso de energia. E outra coisa que às vezes a gente esquece, mas que a gente lembra bastante, é o contrário. Por exemplo, eu tô ansioso, aí você pega e come aquela barra de chocolate, aquela comida gordurosa. Percebe que tudo bem, às vezes a gente faz isso porque causa aquele bem-estar momentâneo, sabe? Daquela descarga de algo que eu gosto, que me deixou bem. Só que a longo prazo a gente precisa tomar cuidado com a nossa alimentação. Por exemplo, eu sou uma pessoa que se eu comer chocolate de noite, acelero, fico acelerada, é difícil para mim dormir. Então, assim, óbvio que eu não sou nutricionista, mas é óbvio que a nossa alimentação, ela influencia no nosso emocional. Então, para pensar assim, o quanto de excesso você tem comido, o que você tem comido pouco, tipo fruta, se você tem tomado água o suficiente. A gente acha que são coisas bestas, mas que fazem diferença. Igual o exercício. Rayane, eu não tenho disciplina para malhar todo dia, olha a minha realidade, olha tudo. Sério, tenta 2 vezes na semana, fazer um exercício que você goste. E você vai ver essa ansiedade, essa impaciência, não é que elas vão sumir, mas a tendência delas diminuírem. Por quê? Porque às vezes a gente precisa liberar esse corpo. E o exercício, a alimentação, eles trazem isso, entende? É igual a terapia, às vezes falar, é só falar, não é nada demais. Quantas pessoas não têm esse espaço de fala? E o quanto você conversar sobre aquilo, você não diminui o seu estresse ou sua impaciência, porque junto do psicólogo, junto da hipnose, você vai vendo
outras maneiras de lidar, coisas que naquele momento você não estava percebendo porque você estava muito ali. E aí a gente vai esmiuçando e você vê que uma coisa que era deste tamanho, na verdade é desse. Então, vamos parar para pensar um pouquinho nesse estresse, nessa ansiedade, nessa impaciência. O que ela está querendo te dizer? Porque é algo que eu sempre bato muito na tecla e eu trabalho muito com a hipnose. O que o seu corpo está querendo te dizer? A gente não tem que ver o nosso corpo, a nossa mente como inimigo, sabe? Se está ecoando, se está incomodando, é porque alguma coisa ali a gente tem que trabalhar, alguma coisa ali a gente tem que modificar, pensar diferente. Vamos trabalhar isso, entendeu? Sem medo, sem insegurança, passo a passo, a gente vai dando conta. Não é de uma hora para outra, é passo a passo. É isso, esse foi mais um tema que vocês me sugeriram. E sempre que puder, me manda aqui nos comentários, me manda por direct o que vocês estão achando, dúvidas, temas que vocês querem que eu fale, que eu acho ótimo quando vocês me trazem, acho que fica ainda mais fluido. Tá bom? Um beijo!